Boa noite, meus irmãos. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está no livro de Salmos, é Salmo 1, de 1 a 6. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa noite, Deus vem falar conosco através dessa palavra, desse salmo, sobre o senhorio dele nas nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas. E como Senhor das nossas vidas, é Ele que aponta o caminho certo para nós. O título desse salmo se chama Os Dois Caminhos, Ele revela o contraste das atitudes dos justos e dos ímpios para com as leis de Deus. Então, nesse primeiro versículo que ele fala, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Não procede, não se comporta, não é conduzido pelo conselho dos ímpios. Aí, estudando a palavra, eu fui ver, o que é ímpio, O que é ímpio? Aí eu descobri que existe dois ímpios. Ímpio com acento e ímpio sem acento. O ímpio sem acento é aquele cruel. Aquele cara é tirano, é cruel, é um ímpio. E com acento, como está aqui na palavra, é aquele que se afasta do caminho de Deus, que tem um procedimento mau. Então, nessa palavra, ele diz, feliz o homem que não se comporta, que não é conduzido por aqueles que se afastaram do caminho de Deus. Aqui ele nos mostra dois caminhos. Ele é o Senhor da nossa vida que aponta o caminho certo para nós. E ele está nos mostrando, eu digo que isso aqui é a receita da felicidade, esse salmo. Porque ele nos mostra como ser felizes. Nós não nos comportar, não ter comportamento conduzido por aquele que não segue o caminho dele. E ele fala, feliz também aquele que não trilha o caminho dos pecadores. Porque se a pessoa está pecando, se ela está no pecado, como que a gente vai trilhar o mesmo caminho daquele que está fora do caminho? Porque o nosso caminho é Jesus, Então ele já está nos direcionando. Depois ele fala, nem se assenta entre os escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que debocham, ridicularizam das coisas de Deus. E aí eu percebi assim, os três verbos, proceder, trilhar e assentar. Porque quando você procede, quando você é conduzido pelo ímpio, você não está diante da palavra de Deus, você está sendo conduzido por aquele que saiu do caminho de Deus. E você acaba trilhando o quê? O caminho do pecado. E você acaba se assentando à mesa daqueles que estão escarnecendo das coisas de Deus. Porque as coisas vão acontecendo. Então, feliz é um homem que não faz nada disso. E agora ele diz que feliz é aquele que se compraz no serviço do Senhor. Eu fui atrás também da palavra de compraz. Eu falei, eu quero saber melhor o que significa isso. Quer dizer que se alegra, se agrada no serviço do Senhor. Então, feliz é esse homem que faz as coisas de Deus com alegria e medita a sua lei dia e noite. Meditar a palavra de Deus, também foi atrás disso. É diferente de você ler a palavra de Deus. Porque ler a palavra de Deus é como, eu digo um exemplo. Quando a gente ora, a gente clama a Deus, a gente eleva as nossas preces, a nossa gratidão a Deus. A gente fala com Deus.
Meditar a palavra de Deus é a gente ler, é a gente se aprofundar, a gente esmiuçar como a gente está fazendo aqui a palavra de Deus. Então é o Deus que fala conosco através da palavra dele. Porque a palavra dele cura, a palavra dele liberta, a palavra dele transforma, a palavra dele faz tudo, já está tudo aqui. Ele é o nosso manual. Então o homem que medita a lei dele dia e noite, ele tem um manual de instrução. Quando a gente compra um celular, quando a gente compra uma televisão, vê um manual, que a gente nunca quer ler, né? Mas a gente sai mexendo em tudo. Esse aqui é um manual. E hoje ele vem nos mostrar isso. Ele vai dando a receitinha de bolo. Olha, eu sou o Senhor da sua vida. Existem 2 caminhos, mas eu vou te apontar o caminho certo. Se você quer me seguir, se você quer ser feliz nessa vida, se você quer alcançar a vida eterna, então você não proceda com os conselhos conforme os índios, você não trilha o caminho daquele que já está pecando, você não sente a mesa daqueles que já não falam ridicularizam as minhas coisas, né? E aí ele vai comparar o que serve com alegria o Senhor e que medita a lei dele noite e dia, com uma árvore, né? Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Mas os ímpios não são assim, são como palha que o vento leva. Então, Deus aqui, ele compara aquele que segue o caminho dele, aquele que coloca ele em primeiro lugar, aquele que medita a lei dele, aquele que procede, aquele que é justo, né? Aquele que quando ele aponta o caminho, não só observa o caminho, mas ele é obediente a seguir o que Deus está falando, como uma árvore plantada à beira do rio, né? Uma árvore vigorosa, uma árvore frutífera. E vocês podem observar a árvore, primeiro ela cria raízes. A gente não vê uma árvore, plantei hoje, cresceu, não. Deus é assim conosco também. Deus, ele nos prepara de dentro para fora, né? Ele vai nos deixando mais fortes, mais robustos, mais vigorosos na palavra dele, na confiança dele, de colocar ele como Senhor das nossas vidas. Isso nos isenta de ter tribulações? Não. De ter doenças, de ter perdas, de ter tantas coisas que acontecem na nossa vida? Não, mas ele que garante que ele é aquele que provém, ele é aquele que cuida e ele é aquele que faz a gente dar fruto no tempo certo. Porque existe árvore que dá fruto, todas as árvores frutíferas dão frutos, não dão? Mas tem umas que dão no tempo certo, aí você come aquela fruta maravilhosa. E tem fruta que você vai comprar, a fruta é linda por fora, que você vai comer, nossa, não tem gosto de nada, enxavida, aguada, nada. Então ele nos garante isso. Quer dizer, não tem ninguém atrasado, está todo mundo no tempo certo. É porque a gente frutifica no tempo certo. Todos nós somos batizados, temos o Espírito Santo, então somos cheios dos dons, né? Todos nós vamos frutificar. Frutificamos, mas no tempo certo é Ele mesmo que vai fazer surgir todas as coisas que às vezes a gente sente falta na nossa vida. E Ele compara esse justo com o ímpio, porque o ímpio é como a palha. O que é palha? É uma planta seca, morta, que só serve para fazer o quê? Fogo, fumaça. E a palha não é assim? Se vem um ventinho, cadê você catar a palha? Então os ímpios, por hora, vocês têm essa sensação? Parece que a vida daquele que não caminha com o Senhor está tudo bem, não acontece nada. Ele prospera, ele faz, ele acontece, ele pode todas as coisas. Mas é porque as coisas dele são superficiais. Eles não estão na rocha que é Jesus. Nós não, nós temos que criar raízes. Então as coisas são mais demoradas conosco, mas é porque Deus está cuidando. Deus sabe daquilo que nós precisamos, necessitamos, e Ele tem cuidado de nós. E vai continuar. Aquele que nos prometeu é fiel de continuar a obra em nós até Cristo Jesus. E Ele faz essa comparação. E aí Ele fala, né? Vai terminando. Por isso não suportarão, né? Não suportarão por quê? Porque eles são, qualquer coisinha abala eles, né? Qualquer coisinha eles podem cair. E a gente não, vocês podem observar. Tem vezes que a gente está muito nervoso na vida, a gente está muito atribulado, mas a gente
passa por aquela situação, mas daqui a pouco a gente está ali de pé. A gente está, não, o Senhor está comigo, o Senhor me abençoa, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, me guia. Porque a gente vai fazendo essa profissão de fé dentro da gente mesmo, né? E o ímpio não, porque ele mesmo não tem a rocha que é Jesus, ele não segue o caminho correto. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. O Senhor é aquele que vela pelo nosso caminho, no nosso caminho, porque o Senhor é aquele que nos conhece, porque o Senhor é aquele que tem intimidade conosco, porque o Senhor é aquele que é o Senhor das nossas vidas, porque o Senhor é aquele que aponta o caminho é Jesus. Então Ele cuida de nós. A vida aqui a comparação que ele faz da vida do justo com o ímpio, é que a vida do justo é derramada bênçãos, né, sem medidas sobre o Senhor, enquanto do ímpio, ela vai para o julgamento, para a perdição. Então Deus é aquele que Ele está sempre junto de nós, mesmo nos momentos, inclusive nos momentos mais difíceis, né? E eu anotei 3 ensinamentos que eu achei, fora todos esses, né, que eu achei importante desse salmo. Esse salmo, ele nos ensina que o justo é feliz, porém não é fruto da sua própria capacidade ou habilidade. Essa felicidade é fruto e é decorrente da sua intimidade com Deus. Ele nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Ao ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem que são fortes, ricos, mas no ponto de vista de Deus são frágeis e destinados ao julgamento. E o último, ele nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus. Ainda que ande, né? Ainda que enfrente dificuldades e aflições, o curso da vida não foge ao controle de Deus. O Senhor conhece intimamente seu caminho e não permite que termine em ruína como o do ímpio. Então, meus irmãos, Deus hoje, com a sua misericórdia infinita, através desse salmo, Ele vem nos mostrar que nós temos escolhas na nossa vida, mas quando Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele mesmo que nos aponta o caminho correto e certo. E nós, né, sendo obedientes, nós conseguiremos a felicidade, porque esse salmo é uma receita da felicidade, né? Escolher o caminho de Deus, escolher a justiça, meditar a palavra dEle, porque é Ele mesmo que nos promete que seremos como uma planta frutífera, que seremos fincados na rocha que é Jesus. Amém.